O Rodrigo Pacheco anunciou que ele é contra a abertura da CPI dos atos do dia 8 de janeiro, que ele não vai abrir. E isso ele deu em uma resposta num processo lá no STF, onde o Gilmar Mendes intimou ele para que falasse sobre a abertura ou não da CPI. Isso aí causou revolta, principalmente na Soraya Tronic. Mas eu tenho que esclarecer algumas coisas para vocês. Nem tudo é o que parece ser. Então, muito foco, muita atenção, que eu vou mostrar alguns pontos aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Foi marcado lá no Nordeste, de ontem para hoje, vários ataques que podem ser considerados terroristas. Incêndios de ônibus, depredação de fóruns, depredações de delegacias, enfim, muita coisa grave. Mas um ponto em específico chamou a atenção. A governadora de lá é do PT. E os ataques de lá foram tão graves ou muito mais graves do que os que ocorreram no dia 8 de janeiro. Eu tenho uma pergunta para você. Cadê o decreto de intervenção federal assinado no mesmo dia, como ocorreu com os atos do dia 8 de janeiro? Cadê o afastamento da governadora? Cadê o decreto de intervenção federal? Tudo isso a gente quer saber. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. E ainda nesse vídeo, a gente vai falar do ódio do bem. Pois é, dizem que o outro lado preza pelo amor, pelo bem-estar de todos, o welfare state, que é assim que a gente chama, dentro da filosofia, dentro do direito, o bem-estar comum de todos. Mas olha só, coisa grave aconteceu e quem não pensa como eles é ameaçado de morte. É isso aqui que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Essa é a nossa quarta edição do dia. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso canal é um canal de opinião política, jurídica e filosófica. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre tudo o que acontece na política brasileira, tá certo? Então vem comigo que as informações são relevantes. Bora começar falando dessa matéria que foi publicada no Conexão Política Brasil. Pacheco diz ao STF que não abrirá a CPI dos atos de 8 de janeiro. Muita gente ficou revoltada e muita gente, inclusive, deixou comentários aqui no canal para que eu falasse desse assunto. Vamos lá, vamos entender tudo o que está acontecendo aqui. Primeiro ponto, aconteceu os ataques do dia 8. O PT quis ganhar capital político em cima disso. A Soraya Tronic, que concorreu a presidente da República, era bolsonarista, se voltou contra Bolsonaro e passou a dar apoio para o Lula. Correu e, para ganhar visibilidade e notoriedade, pediu assinaturas e conseguiu 40 assinaturas, inclusive do pessoal da esquerda, para que fosse instaurada uma CPI. Mas essa CPI é a do Senado. Essa CPI do Senado, ela precisava ser instaurada. E o Rodrigo Pacheco, depois que viu que não ia dar do jeito que eles queriam, depois que o Lula pediu para ele segurar, ele não instaurou a CPI do Senado que a Soraya Tronic pediu. Então, a Soraya Tronic, revoltada com isso, foi ao STF num mandato de segurança, alegando que Pacheco estava prevaricando em não instaurar a CPI. Ontem, à noitinha, foi dada a resposta do Rodrigo Pacheco. Ele falou que não concorda, que não vai abrir a CPI, porque as assinaturas foram colhidas na legislatura anterior. Aí você vai me perguntar, mas doutor Sandro, foi no 8 de janeiro, já não tinha mudado o governo? O governo, sim, mas os deputados e senadores só tomaram posse os novos a partir de fevereiro. Então, a assinatura se deu antes de fevereiro. E esse é o argumento que o Pacheco trouxe para dizer que não vai abrir a CPI solicitada. Essa é a resposta solicitada pelo Gilmar Mendes. Algo me diz que o STF já está começando a querer essa CPI, senão o Pacheco não seria instado pelo Gilmar Mendes a responder se vai dar ou não. Agora, pode o Gilmar Mendes determinar a abertura da CPI ou pode o Gilmar Mendes simplesmente arquivar esse processo
e acaba tudo em pizza, fica por isso mesmo. A Soraya Tronic, que queria o protagonismo disso, acaba não tendo nada. Para esclarecer isso melhor, o deputado federal Sanderson trouxe a seguinte postagem aqui no seu Instagram. O fato do presidente do Senado ter dito que não irá instalar a CPI de 8 de janeiro, da senadora Soraya, não tem relação alguma com a CPMI, mista do deputado André Fernandes, porque não é atribuição dele autorizar ou não comissões mistas de inquérito. Então, teremos a CPMI do 8 de janeiro, sim. O entendimento já consolidado do Supremo Tribunal Federal e o regimento interno do Congresso, lembra? Câmara, Senado, os dois juntos, Congresso. Então tem um regimento da Câmara, tem um regimento do Senado e tem um regimento do Congresso, que é para reger as duas casas juntas. O regimento do Congresso, ele fala que uma vez colhidas as assinaturas, basta iniciar a sessão. E aí já começa a CPI. O que o Pacheco está fazendo? Ele está segurando e enrolando o início das sessões, ou seja, em tese, até hoje o Senado não começou a trabalhar porque as sessões não começaram a ser instauradas. É mais ou menos isso, entendeu? Então ele está postergando o início dos trabalhos, iniciou o trabalho, já vem a CPI, CPMI com tudo. Deu para entender? Se não deu, coloca a sua dúvida, eu volto a falar desse assunto depois com vocês. Eu acho que deu para ser claro, né? Bora lá, vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo também, essa matéria do jornal Metrópolis. Rio Grande do Norte vive madrugada de vandalismo e terror. Na madrugada dessa terça-feira, prédios públicos, comércios e veículos, pelo menos 10 cidades do Rio Grande do Norte, foram alvo de ataques a tiros e incêndios. Ainda não se sabe o que motivou as ações. A polícia foi acionada para conter os suspeitos durante o confronto. 2 pessoas foram presas e uma morreu. O que você precisa saber? O que está acontecendo acerca dessa tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte? Porque uma pessoa já perdeu a vida. Não é especificamente aqui quem que é a pessoa, mas ao que parece foi um dos vândalos que trocou tiro com a polícia. Hoje, o Rio Grande do Norte ele é governado por uma petista. E os atos que aconteceram no Rio Grande do Norte é uma ação orquestrada, coordenada e não houve ação do governo federal para apurar o que está acontecendo lá ou simplesmente para tomar as mesmas medidas graves que aconteceram nos ataques do dia 8 de janeiro. Para ser sincero, lá no Rio Grande do Norte até foi mais grave. Incendiaram ônibus, depredaram fóruns, depredaram delegacias. Há informações aqui, teve jornal que chegou a informar aqui que inclusive houve também depredação até de hospitais. Agora, pergunta que não quer calar. Por que o STF não determinou o afastamento da Fátima Bezerra, que é a governadora reeleita do Rio Grande do Norte? O que aconteceu? Que não houve a decretação do afastamento dela. Afinal, ela demonstrou não ter capacidade para manter a segurança da população. Outra pergunta que eu te faço. Por que o Lula não decretou uma intervenção federal? Por que não mandou o Capelli, por exemplo, para lá, para fazer a intervenção federal lá no Rio Grande do Norte contra a governadora Fátima Bezerra do PT? Não tinha nenhuma minuta de intervenção federal pronta para determinar a intervenção no Rio Grande do Norte? É isso? Ou não é caso de intervenção aqui com esses ataques que estão acontecendo? Então, assim, é muita coisa acontecendo que mostra que as ações coordenadas do dia 8 de janeiro tiveram cunho meramente político, especulação política. É grave? É grave. Tem que ser punido quem participou dos ataques? Tem. Mas você já consegue começar a perceber que a diferença
de ações, de medidas tomadas pelo governo federal? Acho que você conseguiu perceber aqui realmente o que está acontecendo em relação ao Rio Grande do Norte, né? E assim, as cenas falam por si só, são cenas de depredação, de vandalismo grave, violência, sabe, gratuita. Então, assim, você vê que foi algo realmente grave, muito grave. Mas por que o governo federal toma medidas diversas e diferentes das tomadas em Brasília? Algum secretário de segurança foi preso? Alguma coisa nesse sentido aconteceu? Houve a prisão de alguém já que era responsável pela segurança? Olha só a quantidade de ônibus incendiados. Não é estranho tudo isso? Fala a verdade para mim, se você não consegue ver uma conotação estranha em tudo isso. Vamos falar do amor venceu? Vamos lá. Vamos falar do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira trouxe à tona um assunto muito grave, que é a perda do espaço das mulheres para esportistas trans, que têm biologicamente vantagens em relação às mulheres. Aí, um influenciador homossexual veio fazer uma mensagem de apoio ao Nicolas, falando que concorda com o Nicolas. É o maquiador LGBT Cláudio Makeup, que é conhecido nas redes sociais, denunciou ameaças de morte a ele e a sua família depois de manifestar-se a favor do deputado federal Nicolas Ferreira. Conforme Cláudio, as ameaças são de gays da esquerda. Essa matéria foi publicada na revista Oeste e ele fez o seu pronunciamento nas suas redes sociais. Vocês conseguem perceber o tamanho da hipocrisia? Vocês conseguem perceber o quanto isso é grave? Será que vai ser averiguado quem está fazendo essas ameaças a ele? Será que essas pessoas que fizeram esse tipo de ameaça ao maquiador responderão também da mesma forma? Você quer um outro exemplo aqui? Vou trazer uma outra matéria para mostrar um exemplo para você como o Brasil não é um país democrático, não é um país que encara todos dentro do artigo 5º da Constituição, que fala do princípio da isonomia e da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Será que todos são iguais perante a lei? Vamos dar uma analisada nesse ponto aqui. Ontem, um ex-deputado cearense, um ex-deputado do Ceará, ficou inelegível por falar que Bolsonaro iria ganhar a eleição na bala. O diploma de suplente, ele ficou como suplente, do ex-deputado estadual delegado Cavalcante foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral durante sessão de julgamento ontem, segunda-feira. Ainda cabe recurso. Mas segundo o Tribunal Regional Eleitoral, por ele ter falado que Bolsonaro ganharia, se fosse o caso, na bala, deu cassação. Vamos ver aqui, ó. Cavalcante subiu em palanque durante ato no dia 7 de setembro e afirmou que se o ex-presidente Bolsonaro não ganhasse nas urnas, nós ganhávamos na bala. É grave. Eu nem estou aqui questionando, só para ser claro para vocês, se o TSE está certo ou está errado. Eu estou mostrando para vocês que ele foi cassado. Tá? O seu diploma de suplente, ele foi cassado. Agora vamos olhar uma matéria um pouquinho mais antiga, a matéria, mas o ato aconteceu na mesma época. Em ato pró-democracia, no Rio de Janeiro, a deputada do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, sugeriu pegar em armas. Contra quem? Contra os bolsonaristas. Apesar da chuva, milhares de manifestantes ocuparam a Praça da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, no início da segunda-feira. O ato, que estava marcado às 17 horas, só começou a ter concentração de maior público depois das 6h30, quando a chuva, que atingia a capital fluminense, desde cedo arrefeceu. Um dos discursos chamou a atenção, porque dividiu aplausos e vaias do público. A deputada estadual enfermeira Rejane de Almeida, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, sugeriu pegar em armas contra os fascistas. Ela não só ameaçou pegar em armas, como chamou todos os bolsonaristas de fascistas. Ela foi cassada pelo TSE no Rio de Janeiro? Até então não.
Então, o que eu quero trazer para que você veja, é como o TRE dá um tratamento a um e o TRE dá outro tratamento a outro. Qual dos dois lados aqui venceu na história? A esquerda comunista, como sempre. Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário se gostou ou não do nosso conteúdo. É muito importante que você deixe o seu comentário aqui. Eu tento explicar as coisas da forma mais clara e límpida possível. É um prazer sempre estar aqui com você. A gente está brigando aqui pela verdadeira democracia. Democracia é aquela que trata todos com igualdade. Democracia é aquela que reconhece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, credo, nacionalidade ou ideologia política. Isso é a lei. Então, se você é um dos que briga pela democracia, pela liberdade de expressão, pelo direito de igualdade e pelo direito de questionar os atos errados do governo, obrigado, você está no canal certo. Então, deixa nos comentários aqui o que a gente pode estar melhorando nos conteúdos do nosso canal, para a gente trazer sempre as nossas opiniões políticas, jurídicas e filosóficas de maneira mais clara possível para vocês. Tá certo? Então, muito obrigado por tudo. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E eu volto no nosso 5º editorial do dia, às 9 horas da noite. Já fica preparado aí para a gente trazer mais conteúdo para você. Tá certo? Grande abraço e até lá.